Olá pessoal, vamos fazer um vídeo hoje sobre um jovem que estava passando por dificuldades. O nome dele é Tiago e ele infelizmente não suportou a pressão e é muito triste porque é o que está acontecendo com muita frequência. E nós do TV JW Info estamos tristes por isso. E não é uma boa notícia, mas tem que ser feito o vídeo explicando os detalhes, né? Esse jovem rapaz, muito inteligente, guerreiro, trabalhador, me passaram o relatório dele e ele optou se afastar da organização. Só que ele terminou tendo um fim trágico devido às pressões que os anciãos colocou nele. Claro que os anciãos não são culpados, eu vou deixar claro isso. A culpa sempre é do cabeça de quem manda as orientações, porque os anciãos só fazem obedecer, tá? A maioria das pessoas tem mania de querer muito culpar os anciãos, sendo que os anciãos eles só seguem as orientações que o corpo governante manda. Não se engane. Existem orientações passadas para o escritório jurídico. O escritório jurídico, os anciãos entram em contato com o código para saber se realmente ele é aquele ancião, para não haver ligação falsa, a fins de investigação. Então esse ancião diz o código dele e ele tem acesso ao setor jurídico para conversar. Então existe todo um protocolo, não muito fácil de ter acesso, ou por questão de segurança, que o corpo governante ele faz, e a maioria das pessoas não sabem disso. Outro fato é que esses anciãos começaram a agir conforme os protocolos internos da organização e as recomendações e as cartas, que são protocolos que são criados pela própria organização em Brooklyn, que agora não é mais Brooklyn, agora se não me engano é Warwick, né? Não lembro bem o nome agora. Mas essas... Warwick, alguma coisa assim. E essas orientações vai para os anciãos executa, né? Mas a maioria dos publicadores não sabem que é assim que funciona. Que é o protocolo, como eu estou falando, para você que ainda não sabe como é que funciona. E uma das coisas interessantes de se falar é que esse jovem, ele foi pressionado também pela família, a esposa foi orientada pelos anciãos para se afastar, para deixar o seu esposo, porque ele seria um mau caminho para ela. O que é um crime, pois eles estão produzindo pessoas que se afastam da família e de pessoas mais importantes, que é a esposa, o marido e os filhos, que é algo criminoso, no meu ponto de vista. E olha que coisa interessante. Como é que a esposa larga o esposo porque não aceita os preceitos da religião. Então, pessoal, aconteceu algo terrível com esse jovem. Esse jovem, ele não suportou a pressão muito grande e vou mostrar a vocês. Esse jovem é o Tiago. Tinha uma família, eu apaguei aqui a foto da família, né, para não expor a imagem deles. Esse jovem, ele não aguentou a pressão, né? Uma pessoa que era feliz, tinha uma vida normal, até que quando dedicou-se a estudar mais, ele terminou se batendo
com a organização, porque ele viu que tinha coisas que ele não concordava que não estava escrito na Bíblia, mas era preceito religioso, então isso não era legal. Ele percebia que tinha algo que estava errado. Mas a pressão continuou, foi conversar com os anciãos sabe como é, né? Soldados prontos, né? Fanáticos, simplesmente começou a perseguição. A pressão sobre a família dele, e esse jovem foi aos poucos se deprimindo, chegando ao ponto de fazer o que não deveria fazer. Eu vou abrir aqui uma imagem. Aqui ele estava desaparecido, né? Depois ele foi encontrado, infelizmente, sem vida. Esse jovem, ele se suicidou. É triste, mas ele se suicidou porque os anciãos pressionaram a tal ponto dele ir ao encontro da morte. Esses anciãos têm uma culpa de sangue muito grande. A maioria, imbecis coletivo, sem conhecimento, nem de psicologia, nem de manipulação mental. Os anciãos, eles não sabem que essa parte da culpa de sangue eles têm. E a culpa mais pesada sobrecai sobre o corpo governante, que é assassino, que não quer mudar suas políticas de jeito nenhum. Na minha visão, na minha opinião, o corpo governante é assassino. É um grupo que não presta atenção nas políticas tenebrosas que eles colocam. E isso não é Dr. Ailton que está falando. Observe com a Suprema Corte, estou repetindo o que a Suprema Corte disse sobre a organização. Eu vou tentar abrir aqui para vocês e ver um trecho de um vídeo. Meus amigos, não está sendo... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vai ser rápido, tá, pessoal? E esse vídeo é muito interessante porque ele fala justamente sobre o que nós estamos falando. Esse vídeo aqui. Meus amigos, não está sendo nada fácil para nossos irmãos testemunhos de Jeová, principalmente da Espanha. Se eu conseguir ler ele, porque a tela tá preta, tá? Mas é para só olhar a configuração rapidinho aqui, para ver se ele aplica o sistema. Ele aqui aplicou o Telegram, aqui ele aplica o vídeo. Ele lê como Windows Media Play. Então eu vou abrir como Windows Media Play para a gente conseguir acompanhar. Um momentinho que eu vou abrir aqui como outra configuração. Abrir com. E aí o Windows Media Player. Muito bem. Meus amigos, não está sendo nada... Vou dar uma pausa. E vou dar uma olhada aqui. Meus amigos, não está sendo nada fácil. E vou colocar a opção Windows Media Player. Se eu não conseguir, pessoal, normalmente eu consigo, tá? A única coisa que eu não olhei aqui foi essa questão do vídeo, que é muita coisa. Então, eu vou ver se consigo no Telegram mesmo, que aí você já está vendo a tela, certo? E vou ver se consigo executar. Meus amigos, não está sendo nada fácil para nossos irmãos testemunhos de Jeová, principalmente da Espanha. Olha só essa notícia aqui, que saiu esse hoje. vídeo aqui mostra que o novo golpe para o testemunho de Jeová, o juiz diz que as regras das testemunhas de Jeová ameaçam a saúde mental e destrói famílias. Isso está no El Mundo, saiu no site da Espanha. Mesmo que não está com áudio, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse vídeo demonstra como a organização ela tem destruído famílias, certo? Tem destruído famílias. E a organização tem destroçado
a coisa mais importante que existe no mundo, que é a família, é a união familiar. E fica difícil para as pessoas que estão lá dentro quando tomam uma opinião oposta ao que eles tanto fala que a organização, a Bíblia, informa para se afastar da família. Não, isso é uma grande doutrina. Pessoas não podem escolher sair de lá de jeito nenhum. Se você sair, você terá grande problema. Se que algum de testemunhos de Jeová estiver assistindo achando que é mentira, saia para você ver o pepino que você vai ter. A maioria não sai por causa da mentira, porque sabe que tem a questão familiar. Muitas testemunhas de Jeová maravilhosas estão lá dentro, sabendo da verdade, mas não conseguem sair, porque são presas por essas doutrinas. Eles fazem essa prisão porque eles sabem que as doutrinas deles são tão absurdas que, se eles disserem, a partir de hoje, quem sair da testemunha de Jeová não vai ter mais retaliações. Aí pode-se considerar uma organização morta. Ela vai perder em torno de 60%, 70% dos seus adeptos. Essa é uma questão de tempo. Muito rápido, a organização em um ano vai estar vazia. E essas organizações trabalham dessa forma. Ah, mas eu não vejo no Brasil os processos. Você não vê porque o Brasil tem uma lei sobre o que se chama... quem é advogado pode explicar muito bem para você, segredo de justiça. E o segredo de justiça dá o direito de você rolar o processo em segredo de justiça para ninguém saber, que é o que a organização sempre pede lá nas suas petições jurídicas, para rodar tudo em segredo de justiça. A organização ela tem muito processo, eu trabalhei na área jurídica, sei muito bem disso. Quem é advogado também sabe muito bem, esses anciãos que são advogados são hipócritas, porque eles sabem que funciona desse jeito. Eu conheço anciãos que são advogados, diz que não sai por causa da família toda que está lá dentro, então ele finge ser um testemunho de Jeová. Outros já saíram, se afastaram de forma suave, né, sem que ninguém o perceba, viajando para outro lugar, trocando de endereço, comprando outra casa, em outro bairro mais distante, em outro lugar mais distante, outra cidade, uma cidade vizinha, com 40, 50 quilômetros de distância, para que possa sair de uma forma tranquila. Já outros optam continuar, porque não tem condição de sair da região, nem do local onde está, e ele começa a simplesmente fingir que é testemunha de Jeová. Já outros são hipócritas suficiente para saber de tudo que a organização faz. Ele diz, é igual às outras, mas eu não posso fazer muita coisa, mas é importante que Jeová está tomando conta. Então até isso eles são lavados. Mas eles terminam sendo hipócritas um com o outro. Eu conheço anciãos que armavam um com os outros para pegar o cargo do outro, para fazer... Tudo isso acontece lá dentro. Mas infelizmente isso não chega ao público. Como eu era ancião, eu tinha coparticipação e participação nessas atitudes, observando eles, mas eu sempre fingindo que eu concordava, mas sabendo que quando eu tomasse a posição, descobrisse o que eu queria descobrir, ia ser muito ruim para mim. E foi o que aconteceu. A gente que é honesto não aceita jamais esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, muitos ali são desonestos e outros são ignorantes. Se você me perguntar, eles são o que, doutores? Pessoas sem conhecimento, sem informação, pessoas totalmente desvinculadas de uma boa leitura de livros, conhecimento jurídico, conhecimento de psicologia, conhecimento de saúde. A maioria são imbecis coletivos. Eu já fui até mesmo, anciãos já chegou a dizer que ia me processar. Até que eu falei para eles que se eles fossem me processar, eles já têm que ter uma boa prova jurídica, porque condições financeiras eu tinha muito bem de derrubar ele. É assim que funciona a regra, é assim que funcionam as coisas. Quem tem, se sai.
Quem não tem, levar porrada. Quanto a Bethel, eu não processei ela porque não havia não consegui uma questão, vamos dizer assim, provas mais contundentes. Mas estou fazendo algo muito melhor, que é usar o canal para tirar muita gente da mentira. E funciona melhor. Se todo mundo criasse um canal, derrubaria a Bethel. Mas infelizmente, muitos são medrosos, outros não têm capacidade de suportar as pressões. Então, os que não têm, eu digo a você, não faça. Deixa para aqueles que são fortes para suportar a pressão. Porque, infelizmente, acontece o que esse jovem fez, que é se suicidar. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço a vocês, meus amados, que fazem parte dessa família do TV JW Info. E breve a gente vai ter vídeos bem sérios. Eu estava organizando as coisas aqui, organizando a câmera, organizando a iluminação. Estamos organizando ainda o estúdio porque dá um pouquinho de trabalho para ter uma boa imagem, uma boa qualidade. É isso aí. Então, até a próxima. Estaremos juntos, firmes e forte. Até mais. Tchau, tchau.